edição da avaliação brasileira do final do ciclo de alfabetização revelou que mais da metade dos estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental não sabem ler adequadamente em todo o Brasil. A pesquisa apontou também que os alunos aqui do Amazonas têm o pior desempenho na disciplina de matemática. Em casa, a mãe faz questão de acompanhar as tarefas. Para os meninos, matemática não é uma disciplina fácil. Thaís já precisou colocar os filhos em aula de reforço para garantir o desempenho na escola. Eu matriculei já várias vezes, até assim, pela dificuldade deles e também pela minha falta de tempo, né? Que muitas vezes eu não tinha tempo para ajudá-los nas tarefas, né? Então eu matriculava em aulas de reforço, sim, especificamente até para matemática, né? Às vezes eu tenho dificuldade quando eu vou fazer minhas tarefas, né? Acho que é melhorar, sim, o jeito de ensinar o professor. Dados da segunda edição da prova Avaliação Brasileira do final do ciclo de alfabetização, aplicada em 54 mil alunos do ensino fundamental, apontam que apenas 44% dos estudantes sabem ler de maneira adequada, 30% aprenderam a escrever bem e 33% entendem o necessário de matemática. Daniel está no primeiro ano do ensino médio. A dificuldade com os cálculos continua. Para o adolescente, a falta de professores prejudicou o aprendizado. Eles faltavam normal, aí vinha outro professor e ia repor aquela aula que ele não veio. No caso, um professor de português. Ele vinha, dava aula dele normal, mas não dava aula de matemática. Se desse, eles iam repor a aula deles no dia que eles faltaram. Eles iam repor se desse tempo. De acordo com a prova ABC, o Amazonas teve o pior índice quando se refere à disciplina matemática. O desempenho dos alunos não chegou a atingir 10%. Segundo os especialistas, a falta de condições de trabalho para os professores prejudica o bom desempenho em sala de aula. Então, estimular é dar um bom salário, começar imediatamente já com um plano de cargo de salário para professores e depois apresentar a esses profissionais um treinamento básico, uma capacitação contínua, porque as crianças mudam, as crianças de hoje não serão as crianças de amanhã. Parece meio redundante, mas a gente precisa entender que as cabecinhas delas funcionam diferente dependendo do contexto em que elas estão. Nesta escola municipal, na zona sul de Manaus, a diretora reconhece a dificuldade dos alunos com os cálculos. E para a disciplina deixar de ser o vilão da vida escolar, é preciso investir em métodos que facilitem o aprendizado. Matheus, você gosta de matemática? Mais ou menos. Por quê? Que eu acho difícil. Despertar no aluno interesse através de jogos lúdicos. Nós temos o nosso laboratório de informática, né? Nós trabalhamos com as tecnologias e os jogos que tem, né, em mídias. Então, o que acontece? O aluno fica mais voltado, né? Tem que ter, para a matemática, tem que ter algo que desperte no aluno, porque ele já tem aquele tabu que a matemática é o bicho-papão, e não é.